Olá, gente, bom retorno à aula, né? Depois de um descansinho aí, tá na hora da gente voltar para as nossas atividades, né? Bom, eu vou fazer nessas primeiras aulas nossas uma revisão do que a gente já estudou, né? De uma forma sintetizada, clara, para que vocês não tenham dúvidas aí quando a gente for aplicar alguma atividade avaliativa para vocês, tá? Então hoje a gente vai fazer uma revisão da matéria dada, tá certo? Primeiro nós vamos conceituar, né, nossa matéria anatomia humana. Então o que é a anatomia humana, né? Então a anatomia humana é um campo da biologia, né, que é responsável em estudar a formação do organismo, bem como as suas partes, né? O nome é derivado da palavra ana, que significa parte, e tomnei, que significa cortar, ou seja, é uma parte da biologia que se preocupa em estudar a questão do isolamento das estruturas do corpo, para a gente estudar cada estrutura, cada segmento, cada sistema. Então ela se proporciona esse estudo isolado, tá? Divisões da anatomia, né? Nas divisões da anatomia, né, a gente tem a anatomia sistêmica, a anatomia regional topográfica, né, que é a anatomia sistêmica, é a parte que vai estudar todos os sistemas do corpo humano, né? E a topográfica é as regiões onde esses órgãos se encontram, onde as articulações se encontram. Então são as regiões, né? A sistêmica, todos os sistemas, e a topográfica ou regional é as regiões que se encontram os órgãos, onde se encontram as articulações, onde se encontram os ossos e tudo mais, tá? E quais são os principais sistemas que a gente vai estudar, né? Sistema tegumentar, esquelético, muscular, nervoso, respiratório, circulatório, digestório, urinário, endócrino e reprodutor, tá? O sistema tegumentar, então a gente estuda como é formada a pele, né? E a gente sabe que a pele é um isolante térmico, né? E serve para proteger o corpo contra a entrada de patógenos, né? E regular a temperatura desse corpo. O sistema esquelético, ele é formado por ossos e cartilagem, é um sistema que fornece a sustentação do nosso corpo. O sistema muscular é formado por músculos estriados cardíacos, músculos estriados esqueléticos e músculos lisos, né? E ele atua na locomoção, na movimentação do coração e no transporte do que tem dentro do intestino, né, no tubo digestivo aí, tá certo? E o sistema nervoso, que é formado por encéfalo, medula, espinhal, nervos, né? E ele ajuda na questão do envio de respostas nervosas para executar algum movimento, para o músculo contrair, né? Para o coração bater, e aí vai. Bom, sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos. Esse sistema atua na distribuição de substância para todas as partes do corpo, né? Sistema respiratório, ele é formado pelo nariz, né? Cavidade nasal aí, pela faringe, pela laringe, traqueia, brônquio, pelos bronquíolos, alvéolos e pulmões. É um sistema que garante a entrada de oxigênio no corpo e eliminação do gás carbônico. Sistema digestório, ele é formado pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado e intestino grosso, e tem a principal função de retirar e absorver os nutrientes e alimentos que ingerimos aí. Sistema urinário, ele é formado pelos rins, são dois, né? Pelos ureteres, pela bexiga, pela uretra, e é um sistema responsável de excretar e eliminar substâncias tóxicas, tá? Sistema endócrino, ele é formado por todas as glândulas endócrinas do corpo, que está envolvido na produção de hormônios, né? E regulam aí as mais variadas funções do nosso organismo. E o sistema reprodutor na mulher é formado pelos ovários, pela tuba uterina, pelo útero, vagina e vulva. E o homem é formado pelo epidídimo, ductos deferentes, uretra, pênis e glândulas e outras glândulas, né? E a função é de garantir a reprodução da nossa espécie. Tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre posição anatômica. Então a posição anatômica é aquela posição que a gente vai
utilizar ela para avaliar como que é esse corpo, tá certo? Todas as estruturas, todas as angulações das articulações, todas onde se encontra cada órgão, né? Em qualquer parte do mundo a gente vai utilizar essa posição, tá? Então a posição anatômica é o corpo ereto, em posição bípede, em pé, né? Com a face voltada para frente, o olhar para o horizonte, membros superiores, ou seja, os braços estendidos ao longo do corpo com as palmas da mão voltada para frente. E os membros inferiores são as pernas e os pés, unidos com a ponta dos pés voltado para frente. Então essa é a posição anatômica que a gente vai encontrar em qualquer lugar do mundo quando a gente for estudar o corpo humano. É essa posição que a gente vai ter que sempre ter em foco isso daí. Os decúbitos, né? Os decúbitos, eu coloquei os 3 mais importantes que a gente vai utilizar muito, tá? Que é o decúbito dorsal, ou seja, as costas em contato com a maca aí, ou a cama, tá? Decúbito ventral, a barriga em contato com a cama ou a maca. E decúbito lateral, a parte lateral ou direita ou esquerda em contato com a cama aí. Tá, agora nós vamos estudar um pouquinho de planos e eixos, né? Planos e eixos, eles são responsáveis de estar dividindo o nosso corpo aí em algumas porções, né? Então vamos lá, o plano sagital, né? O plano sagital é um plano que corta o nosso corpo em direito e esquerdo, tá? O plano coronal, né? Ele divide o corpo em porção anterior e posterior, ou também pode ser chamado de dorsal ou ventral. E o plano transversal, ele divide o nosso corpo em parte superior e inferior, ou também pode ser chamado de cranial ou caudal. Os nossos eixos, né? Nós falamos sobre os planos, agora nós vamos falar sobre os eixos, né? O eixo longitudinal, ele sai daqui do crânio, do meio do crânio, e vai até aos pés, tá? O eixo transversal, ele une o plano do lado direito com o do lado esquerdo, também chamado de lateral. E o eixo sagital, ele liga a porção anterior e posterior, também é utilizada para facilitar, um nome que a gente pode falar, a porção ventral da porção dorsal. O posicionamento das estruturas anatômicas. Então tá, tudo que é medial, está no plano medial, tá? Um ponto de referência que a gente usa é o umbigo, tá? Então tá no meio do corpo, tá certo? Lateral, porções mais afastadas da posição medial, tá? Quando a gente coloca o braço em posição anatômica aí, o braço está mais lateralmente, porque o eixo do corpo é esse eixo medial, tá? O intermédio, tá? É o lateral e intermédio, ou seja, ele está lateralmente, mas medialmente em alguma porção, ou seja, o nosso terceiro dedo da mão. Então ele está no meio da mão, mas lateralmente, intermédio. E superior, né, é a estrutura horizontal ou transversa, que devemos descrever que é uma estrutura na parte mais superior que outra, ou seja, vamos pegar a nossa cabeça como referência, tá? E inferior, né, abaixo do plano transversal, e ela é então os nossos pés. O sistema esquelético, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele tem a função do quê? Né? De fazer a sustentação e dar forma ao nosso corpo. Também vai proteger os órgãos internos e atua em conjunto com o sistema muscular para facilitar o quê? A articulação e permitir o movimento. Tá? Outras funções também são a produção de células sanguíneas e da medula óssea e armazenamento de sais minerais e cálcio. O osso ele é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de se regenerar quando ocorre uma fratura. O que é osso? Né? Então, ossos são órgãos esbranquiçados. Osso é um órgão, professor? É um órgão, tá? Muito duros, unidos uns aos outros por intermédio das articulações, né? Que constitui o esqueleto. É uma forma especializada de tecido conjuntivo, né? Que tem a característica de mineralização, né? Que é o cálcio,
E a matriz óssea é formada por fibras colágenas e proteoglicanas, né? O osso ele é formado por vários tecidos, né? O tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo denso, tecido adiposo, nervoso e vários outros tecidos formadores de sangue. Tá, vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho como é o osso, tá? A linha epifisária. A linha epifisária nada mais é do que a cartilagem epifisária é responsável em fazer um crescimento longitudinal e lateral dos ossos, tá? O osso esponjoso, né? Ele é um tecido ósseo, né? Com menos densidade. E ele está presente em estruturas onde está presente a maior quantidade de medula óssea. O osso, o periósteo, né, é a mais externa, é a parte mais externa, sendo uma membrana fina e fibrosa de tecido conjuntivo denso, né, no qual ele envolve o osso, exceto nas regiões de articulação, ou seja, as epífises, logo nas articulações, tanto a articulação superior como inferior. O finalzinho do osso aqui, são chamados de epífises, tá? Então, não existe grande quantidade de periósteo aí. É no periósteo que se inserem os músculos e os tendões. O osso compacto. O osso compacto, ele é composto de cálcio, fósforo, fibras de colágeno, que dão a resistência a esse osso. É a parte mais rígida do osso, né? Formada por pequenos canais onde se circulam aí os nervos e vasos. Entre esses canais estão os espaços que se encontram os osteócitos, tá? O canal medular é uma cavidade onde se encontra a medula óssea e geralmente está presente nos ossos longos, tá? Nos ossos mais curtos não apresenta tanto esse canal medular, né, essa medula óssea. Apresenta-se mais a questão da medula vermelha, que é responsável na fabricação do sangue aí, tá? E a medula óssea, ou medula vermelha, o tecido sanguíneo, produz células sanguíneas, mas alguns ossos deixam de existir, né? E há somente a medula amarela, né, que é o tecido adiposo, que armazena aí a gordura. O que é cartilagem, né? Cartilagem nada mais é do que uma forma elástica de tecido conjuntivo ou conectivo, rígido, semirrígido. Ela faz parte do esqueleto, no qual ocorrem os movimentos. A cartilagem não possui um suprimento sanguíneo próprio e, consequentemente, as suas células obtêm tanto oxigênio quanto nutrientes por difusão, tá? De longo alcance. Quais as funções do sistema esquelético, então? Tá? Sustentação do organismo, né? Apoio para o corpo, proteção das estruturas como coração, pulmão e cérebro, uma base mecânica para movimento, armazenamento de sais como cálcio, por exemplo, e a função hematopoética, que é o suprimento contínuo de células sanguíneas, né? Novas. O esqueleto ele é dividido em esqueleto axial e apendicular, né? Que são os esqueletos axial? O esqueleto axial está na parte, são a parte central do corpo, próximo à linha medial. Esses ossos são da cabeça, a coluna, o tórax e o ocioide. O esqueleto apendicular estão mais lateralmente, né? Que ele é formado por ossos e articulações. Então são as cinturas, escápula, a pelve, né? Os braços, os membros superiores, os inferiores, os braços, as mãos, as pernas, os pés. Então esses são os apendiculares. Na verdade é o que forma as articulações laterais aí. As articulações do corpo humano, ela pertencem ao sistema articular e são responsáveis por muitos movimentos que a gente realiza, tá? Ele conecta os ossos ao esqueleto humano, aos outros ossos e cartilagens. Acontece como nas articulações do cotovelo, do punho, tornozelo, ombros, dentre outros aí. Portanto, podemos dizer, né, que a articulação é o ponto de encontro entre os ossos que possibilita os movimentos. Tá?
Temos 3 tipos de articulações. As articulações sinartroses, que é uma articulação fibrosa e imóvel, presente muito nas estruturas do crânio, dente e maxila, tá? As anfiartroses são articulações cartilaginosas semi-imóveis, tá? O exemplo é os ossos do quadril e as vértebras. E as diartrose são as articulações sinoviais móveis. A maioria das articulações do corpo são elas, como o ombro, o joelho, o cotovelo. Então são as articulações aí que têm grande mobilidade. Agora vamos estar falando então um pouquinho sobre o sistema muscular, né? O sistema muscular, ele é o único sistema do corpo humano com a capacidade de transformar energia química em energia mecânica. Ou seja, né, ele transforma todos os nutrientes e tudo mais que encontra nele em energia para fazer o movimento, né? São estruturas que são capazes de se contrair e de se relaxar, né, gerando movimentos então que nos permite andar, correr, saltar, nadar, escrever, impulsionar alimentos ao longo do tubo digestivo aí, né? E promover a circulação do sangue no organismo, também urinar, defecar, né? Rir, respirar e tudo mais. A nossa capacidade de locomoção depende de uma ação conjunta de ossos, articulações e músculo, né? Sobre o quê? Sobre o sistema, sobre uma informação do sistema nervoso. O sistema nervoso é que manda o que a gente tem que fazer aí, tá? Os músculos, eles são então estruturas que cruzam as articulações e com isso consegue transmitir o movimento, tá? Essas contrações musculares, elas podem ser controladas pelo meio do sistema nervoso, tá? E elas influenciam tanto no peso do corpo como na movimentação do corpo humano e trabalham na movimentação desse corpo e auxiliam a manter, né, a temperatura do corpo e ajudam no fluxo sanguíneo aí. Bom, que são fibras musculares? Na verdade, o músculo ele é formado por fibras musculares. O que são fibras musculares? São células longas que possuem miofibrilas, ou seja, cada músculo é formado por pequenas linhas musculares chamadas miofibrilas, que ajudam na movimentação aí, tá? E os grupos musculares são grupos que ajudam a realizar movimentos e cuidados com esse corpo aí, tá? Então a cabeça possui grupos musculares, o pescoço possui grupos musculares, região posterior também de tronco, tórax, membros inferiores. Então todos possuem um grupo de músculo que é responsável em realizar uma coisa e a ajudar a realizar, tá? Um grupo realiza, o outro grupo ajuda a realizar aquele movimento. Então cada grupo muscular tem uma função dentro de uma movimentação. Os tipos de músculo também tem os superficiais e cutâneos, né? Eles encontram abaixo da pele, com algumas partes na camada profunda da derme e podem ser encontrados na cabeça, mão e pescoço. São os músculos mais superficiais. Os músculos profundos ou subaponeuróticos são os músculos que não se encontram na camada profunda da derme, eles se encontram mais inseridos nos ossos, tá? As formas dos músculos. A gente tem os músculos longos, que são encontrados em sua maioria como o músculo bíceps, os músculos curtos, que ficam em articulações com pouco movimento, como são encontrados na cabeça, nas mãos, etc. E os largos são músculos que ficam na parede das cavidades maiores, como abdômen e tórax. Função dos músculos, né? Produção de movimentos corporais, movimentos globais do corpo, como andar e correr, e estabilização das posições corporais, né? A contração dos músculos esqueléticos, eles estabilizam as articulações e mantêm as posições corporais, como a ficar de pé e sentado. Regulação do volume dos órgãos, né? Que ele contrai, a contração sustentada das faixas anelares dos músculos lisos, né? Como os esfincterianos, né? Eles ajudam na locomoção dos alimentos que está sendo digerido aí nos órgãos ocos, e o movimento de substância dentro dos vasos sanguíneos ajuda a regular a intensidade do fluxo sanguíneo, né? Esse tipo de músculo também pode mover alimentos, urinas, gametas, né, tudo mais. Os músculos esqueléticos, eles
promove também o fluxo da linfa e o retorno do sangue para o coração. Também produz o calor, né? Quando o tecido muscular ele se contrai, ele produz calor e grande parte desse calor é utilizado na manutenção da temperatura corporal. Bom, a gente tem a função de cada músculo, tá? Músculos agonistas. Na verdade, os músculos agonistas são músculos que eles se contraem ativamente para produzir o movimento desejado. Ou seja, eu vou pegar alguma coisa. Então, eu peguei alguma coisa, esses são os músculos agonistas. Os músculos antagonistas é aquele que se opõe ao agonista, ou seja, eu peguei e trouxe esse material para mim, tá? O músculo antagonista, ele vai fazer esse movimento de volta, ou seja, quando o músculo agonista contrai, o músculo antagonista relaxa. Quando o músculo antagonista contrai, o músculo agonista relaxa. Sinergista é um músculo que indiretamente ajuda em um movimento. Ele atua ou elimina, minimizando os efeitos desejáveis. Ou seja, são para manter estáveis as articulações de punho e cotovelo. Tá? E os fixadores, eles estabilizam a origem do agonista de modo que ele possa agir mais eficiente. Então, os músculos fixadores são os músculos que realizam os movimentos mais finos e delicados. Tipos de músculos. A gente tem um músculo esquelético, né? Ele é aquele que pode ser visualizado quando vai ser a uma academia, né? Quando a gente aumenta a massa muscular, né? A pessoa está exercitando esse músculo, a gente vê os músculos. Tem um músculo liso, que ele é responsável pela capacidade de manter uma tensão por um tempo, ou seja, no vasos sanguíneos, na bexiga, útero, sistema digestivo e vias respiratórias, né? Ele contrai de forma involuntária, como acontece com o nosso estômago. E o músculo cardíaco é responsável em fazer a contração do músculo cardíaco para bombear o sangue, e ele possui muito maior resistência. Tipos de contração. Contração concêntrica, tá? Contração concêntrica é o quê? Né? O músculo encurta e outra estrutura é tracionada para fazer o ângulo da articulação se mover. Ou seja, né? Eu tiro um objeto da mesa e trago a minha cabeça. Contração concêntrica. Contração excêntrica. Eu tiro da minha cabeça e volto de novo à mesa. E a contração isométrica estabiliza-se todas as articulações durante o movimento. Vamos falar como... Esqueci o nome daquele exercício, deixa eu lembrar. Ponte, né? Acho que é ponte. Que a gente fica tudo durinho lá assim na academia, né? Ocorre como fala? A contração muscular de todos os músculos sem fazer movimento, tá certo? Componentes dos músculos. Os músculos são